Podemos? Estou esperando aqui de vocês da produção aí, para poder saber se... Não sei se eu olho para essa, não sei se eu olho para essa. Você começa a falar aqui, daqui a pouco você dá uma olhadinha para lá. É todo um... Entendeu? Toda uma técnica envolvida. É isso aí, é a âncora. Vamos lá. Agora eu tô olhando pra Camila, tá melhor. Ela fazendo assim. Vamos começar então? Vamos orar. Clamar o Senhor, né? Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Para que a gente frutifique, Senhor, através da Tua palavra, através da Tua verdade em nós, que os Teus ensinamentos, a Tua vida, Pai, ela venha nos trazer uma transformação profunda de entendimento, de comportamento, de mentalidade, que esse momento seja realmente, tenha esse objetivo, esse foco e tenha essa conclusão no nosso meio de transformação. Por isso estamos aqui e desejamos que o Teu Espírito Santo, que é aquele que pode rasgar o nosso coração e abrir os nossos olhos para a realidade em que vivemos, para nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas e nos lançar diante da Tua presença, desejando ardentemente que a Tua palavra seja viva em nós. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa manhã, por isso, mais uma vez, pedimos que cada palavra que for falada, dita e cada momento que a gente pensar, entregamos ao Senhor com o nosso coração como terra fértil, para que o Senhor realmente, Senhor, faça isso se tornar verdade em nós, em nome de Jesus. Bom, gente, vamos continuar, né, a nossa ordem cronológica aqui. Mas Dani falou que a gente ia pro tanque de... Não era? É porque é João. Ah, era João? Eu percebi, não. Você não percebeu, né? Na hora eu olhei, eu falei assim, gente, eu vou ou não vou? Não, não vai não. Aí a gente vai dar depois, né? Claro. Porque é João. Então, a gente vai pular João aí na ordem cronológica, né? Não sei quem está acompanhando na Bíblia cronológica. Mas quando aparece João, a gente pula. Então a gente vai lá para Mateus 12, que vai estar lá na frente, né? Só que lá em Marcos é Marcos 2 e Lucas 6. Marcos 2, 23, o texto, né, que faz referência a Lucas, capítulo 6, versículo 1. E o mesmo texto está lá em Marcos, no capítulo 12, versículo 1, que a gente vai ler o texto de Mateus. Não. Eu falei errado. Falei Mateus por último, mas não, eu falei Marcos, mas era Mateus. Vou começar por Mateus. A gente vai ler Mateus. E a gente vai trazer as referências dos outros textos à medida que a gente for falando. Mateus quanto? Mateus 12, versículo 1. Aí o mesmo texto faz referência em Marcos 2, 23 e Lucas 6, versículo 1. Lucas 6, 1. A gente vai ler o texto de Mateus, capítulo 12. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi com os seus companheiros quando estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com os seus companheiros comeu dos pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não lembram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que está aqui o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado.
Então a gente está vendo aqui, eu vou usar o celular porque eu não consegui imprimir meu computador. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Tive uma briga com ele hoje de manhã, travei uma batalha forte e ele venceu. Pois é, não lembrei disso, cara. Da próxima vez eu vou mandar um arquivo pra Camila. Rapaz, que guerra. Ele venceu, gente, não consegui imprimir. Então, só pra gente se localizar, né? Mateus relata, por isso que a gente está lendo o capítulo 12 de Mateus, porque Mateus relata faz esse relato lá na frente. E Lucas e Marcos relata logo depois do chamado de Mateus, da questão de jejum que Dani leu. E Mateus coloca isso mais lá na frente. Então a gente está lendo o texto de Mateus, né, porque eu achei o mais completo, mas em Marcos e em Lucas traz esse relatório, né, mais recente, logo depois do texto que Dani leu. Então, o que está acontecendo aqui, né? Só para a gente... Aqui está tendo mais um embate, né? Um dos embates de Jesus com os fariseus. E que isso acontece ao longo da caminhada de Jesus, né? Das viagens de Jesus, muitas vezes. Então, nesse momento aqui, o texto diz que... diz que eles estavam a caminho da sinagoga. Estava procurando o versículo aqui, mas não encontrei. Jesus e os seus discípulos estavam indo para a sinagoga e eles vê se você, Eric, vê se você consegue botar para não bloquear. Até, por favor. Porque senão eu vou ficar toda hora tendo que bloquear toda hora. Então aqui traz um relato de mais um embate, né, de Jesus com os fariseus. Relata como que Jesus combateu, né, isso, respondeu a eles. E é uma coisa muito interessante porque é um relato, parece que simples, mas que traz um ensinamento profundo a respeito daquilo que Jesus trazia com ele, da mensagem de Cristo, né, das boas novas e da conduta que ele estava trazendo. E ele realmente confrontava esses fariseus a respeito daquilo que eles pensavam que eles estavam fazendo de correto como lei. E Jesus, como judeu também que era, cumprindo a lei, ele sabia exatamente qual era a interpretação correta da lei. E ele sabia exatamente que aqueles homens eles estavam preocupados com muitas coisas, mas eles haviam esquecido da interpretação correta da lei, verdadeira. Conseguiu? Então, esse relato, apesar de parecer uma coisa simples, ele traz esse entendimento. E a gente precisa pensar a respeito disso, porque é uma coisa séria, né? Tudo que Jesus ensinou é muito sério. Mas isso traz um ensinamento muito forte para nós, como corpo de Cristo, igreja, que estamos dentro também de algumas regras, né? De algumas situações, e que a gente não pode se apegar a isso mais do que a misericórdia. Então, eu já estou chegando no final, no começo já indo para o final. Então, o que aconteceu aqui? Eles estão indo para a sinagoga, sábado de manhã, vamos dizer assim, né? Estão indo para caminho das sinagogas e eles tomaram algum, como é que se diz? Que a palavra esqueceu. Atalho. Para chegar lá, e no meio desse atalho, vamos dizer assim, né? No caminho que eles estavam percorrendo, tinham as lavouras, né? A gente não sabe qual era a plantação correta, mas eles estavam passando no meio dessa lavoura. E os discípulos estavam com fome. Então eles colheram as espigas e começaram a comer, né? Pegaram e estavam ali comendo, porque estavam sentindo fome naquele momento. E aí, qual era o problema, né? Qual era o grande problema ali? Era sábado
eles estavam passando no meio da lavoura que não era deles, mas a gente precisa falar a respeito disso, que lá em Deuteronômio, eles falam a respeito de Deuteronômio 23, 25, que diz o seguinte, era uma lei, né? Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar as espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Isso estava dizendo em relação a, se você estiver passando pela ceifa de outra pessoa, né, pela plantação de outra pessoa, se você pode arrancar e pode pegar. Então, passando aqui no Guriri, a gente fazia muito isso, né? Eu sempre lembro, eu estava lendo e lembrando, né? Quando não tinha tanto muro quanto agora, a gente passava, era catando jabuticaba, passava lá por trás do quintal de Tia Nete e catava. Agora, se vocês forem pro quintal de Tia Nete com um saco, aquele pau para pegar jabuticaba, olha, eu lembrando lá do isso, aí já muda a figura, aí vocês já tem que pedir permissão, vocês têm que, aí vocês já vão estar, né, tomando o que não é de vocês. Mas se você passou lá, pegou uma jabuticabazinha do pé, tranquilo. Uma coisa é você estar passando pelo lugar e pegar. Isso. Uma coisa é você ir para pegar. Para pegar. Então, havia essa regra, né? Se vocês estiverem passando na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar as espigas com as mãos. Mário, o que eu acho mais interessante é a gente ver a riqueza de detalhes, sobretudo em Deuteronômio, em Números, Levítico também, a riqueza de detalhes das orientações de Deus para a sociedade mesmo, né? No exercício da sua cidadania ali, né? Sim. Então é maravilhoso a gente ver o quanto o Antigo Testamento traz essas orientações, né? Do que fazer e do que não fazer. Correto, quem né? vai pensar nisso na hora esse detalhe aí, né? Porque é um detalhe, né? Olha, se alguém estiver passando, você pega, mas não pode utilizar nenhum equipamento para retirada, né? Uhum. E tem também aquelas outras orientações, né? Principalmente quando o povo estava deslocando no deserto, né? Uhum. De quando fizeram as suas necessidades, tenha sempre uma pá e tal, um negócio assim. Quando construir uma casa no segundo andar, tem que construir um parapeito. Uhum. Né? Se o animal cair na cisterna aberta no seu quintal, você vai ter que restituir esse animal. Então, uma orientação assim, da gente cuidar de tudo, né? Sim. Cuidar do nosso quintal, cuidar da segurança e coisas que são absolutamente aplicáveis hoje para o nosso dia a dia e para governar uma cidade. A realidade é essa. Orientações muito claras de como a sociedade deve ser conduzida. É verdade. Então, dentro dessa lei, os discípulos estavam estavam ali, e aí faz referência aqui que eles estavam com fome, era uma necessidade que eles estavam no momento, né? E o texto de Lucas, eu acho que é Lucas, diz que eles estavam debulhando as espigas com as mãos. O texto de Mateus não fala isso, mas aqui Lucas fala que eles estavam debulhando as espigas com as mãos. Então, diante disso, eles estavam tranquilos, né? Estava ok, porque eles passaram na lavoura de alguém, pegaram as espigas, porque estavam com fome e estavam comendo. Mas era sábado, né? E aí, o sábado, lá, né, para os fariseus, para os judeus, já era eles tornaram uma coisa pesada e difícil de carregar. Eu estava pesquisando sobre isso, eu vi um vídeo de uma moça falando sobre o Shabá hoje, né? E assim, não pode acender fogo. Então, para eles não comerem a comida quente, para eles não comerem a comida fria, primeiro a comida é preparada toda antes do início do Shabá, que começa na sexta-feira à noite. Então, antes do início do Shabá, a comida tem que ficar toda pronta, porque ninguém vai fazer comida.
não pode acender fogo. Então, para não acender o fogo, eles têm uma placa de metal que esquenta a comida. O fogo para esquentar a comida é diferente da placa de metal para esquentar a comida. Mas vai entender isso na cabeça deles. Então, eles tornaram aquilo uma coisa assim, e o elevador também. Tem elevador para os ortodoxos e o elevador comum para a pessoa que quer usar. Porque eles não podem apertar o botão, porque aquilo vai gerar uma energia e não pode fazer isso. Então, ao longo do tempo, né, a guarda do sábado é uma coisa que veio desde a criação, né? E Deus criou o homem, né? Criou tudo. Em 6 dias ele criou e no 7º dia ele descansou. Vou ler só o texto também de Êxodo que fala a respeito do sábado, que também, né, foi depois desse momento de Êxodo que eles começaram a guardar o sábado, que foi um dos 10 mandamentos, né? A guarda do sábado está dentro dos 10 mandamentos. E lá em Êxodo 20, do versículo 8 ao versículo 11, diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. No 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Essa era a lei, né, que havia a respeito do dia do sábado, que não era para praticar nenhum tipo de obra. Você não podia estar envolvido com nada que fosse que representasse um trabalho, uma obra. E aí o entendimento do sábado, né, era a questão do descanso, da satisfação e do descanso, do entendimento de que você faz tudo, mas que você precisa saber que o descanso vem, quem realmente faz aquilo tudo dos outros 6 dias é o Senhor. Então você não precisa trabalhar 7 dias, porque você faz o que tem que ser feito ali nos 6, mas você precisa lembrar que existe um entendimento de que a sua satisfação, tudo aquilo que você faz está no Senhor. Então, peraí, vamos parar um dia para pensar sobre isso. É do Senhor. E o que eles fizeram com isso? Pegaram e transformaram isso numa coisa pesada, cheia de regras, né? A ponto de você ter, eram 39, se eu não me engano, tarefas que eles têm no Talmud, que definem o que você não pode fazer no sábado, e eles pegaram e colocaram tantas regras, e uma delas era colher espigas, né? Eu não anotei aqui, mas eu acho que era isso mesmo, colher espigas. Uma delas estava dentro dessas 39, se eu não me engano, regras. Então, eles tornaram isso uma coisa pesada, uma coisa legalista, uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que a Escritura queria, com aquilo que o mandamento queria, com aquilo que Deus desejou que o homem entendesse quando ele descansou e quando ele instituiu isso também para as pessoas. Maria, a gente volta um pouquinho no domingo passado, né? A questão também do jejum, de só abstinência de alimento, mas então, quer dizer, a pessoa não entrava no elevador para não apertar o botão. Mas e a conduta de segunda a sexta? Era assim, em relação ao comportamento, né? Era irrepreensível também, né? Então, é muito mais fácil você não entrar no elevador do que você perdoar uma pessoa, que você tem um bom relacionamento. Então, você cria esse monte de regras. Lembrei, eu estou tentando lembrar da frase que eu li, que eu não anotei. E eu não vou saber nem dizer quem que foi que falou. Mas eu acho que foi no comentário de Champlin que eu li isso. Não é nem dele, o comentário é de outro. Fala logo a frase que você vai esquecer. Vou esquecer mesmo. Acho que eu já esqueci, Ninho. Mas ele fala assim, porque... ele está falando em relação a ter... aquele texto de Romanos que Paulo fala, vocês separam dias e dias. Por quê, né? Paulo está ensinando que não tem mais que separar dias e dias. E o comentário desse versículo diz assim, por que a gente vai santificar apenas um dia se a gente resiste o pecado de todos os outros? Tipo, por que aquele é tão importante para separar se a gente precisa lutar
contra o pecado todos os dias, né? E todos os dias precisam ser importantes na luta contra o pecado, é isso que Dani falou, a nossa conduta, né, precisa ser a mesma todos os dias. E a gente realmente precisa entender que nosso sustento vem do Senhor, né? Deus fez tudo e viu que aquilo era muito bom e Ele descansou. E quando a gente vê as coisas que Deus faz e entende, né, o agir de Deus e se satisfaz com isso, a gente precisa disso, precisa desse descanso, precisa entender assim, olha, isso vem de Deus, e isso precisa ser um entendimento, né? Hoje a gente não separa mais isso, né? Dias de dias, mas esse é o ensinamento de Paulo, né? Mas esse entendimento precisa estar claro na nossa vida. A nossa satisfação está no Senhor, a nossa alegria está no Senhor. A gente sabe que tudo vem dele e ele que nos dá condição para todas as coisas. E a gente precisa entender isso. Mas eles não quiseram, né, não conseguiram aprender esse entendimento verdadeiro das Escrituras. Então eles tornaram isso, como todos os outros, né, todos os outros mandamentos, carregaram isso como leis, como regras, trouxeram tantas coisas que eles passaram de viver aquele momento, né, o sábado, né, que era para eles terem aquele tempo de alegria e de satisfação. Eles deixaram aquilo pesado, rígido, de uma maneira que as pessoas se sentiam até constrangidas. Você imagina só, não poder apertar o botão, e quem que tá, e o outro judeu que está do lado apertando, usando outro elevador, eu fico pensando, faz uma lacuna, uma separação, parece que exatamente traz esse entendimento daquilo que os judeus queriam através dessas regras. Fazer diferença, olha, eu faço isso, vocês não, vocês são a ralé, vocês não cumprem isso, nós. Então, olha lá quem eles foram mexer, os discípulos com Jesus ali, e eles foram questionar Jesus a respeito disso. Então eles, logo que viram os discípulos colhendo as espigas no dia de sábado, peraí, vocês não podem colher as espigas no dia de sábado, o que vocês estão fazendo? Vocês não percebem, você não percebe aí, você que é judeu, diz que veio do Senhor, você não percebe que eles estão fazendo uma coisa que não é permitida em dia de sábado? E aí eles questionam, né, Jesus e os discípulos naquele momento ali. Eu fiquei pensando a respeito de que como que o legalismo ele cega a gente, como que ele coloca uma venda, sabe, que a gente não consegue perceber as coisas. E os fariseus, eles não conseguiam perceber qual era a obra que Jesus e os seus discípulos estavam envolvidos, que não era uma obra deles. Vocês imaginam, né? Eu anotei aqui aqueles versículos que a gente já estudou e imaginam a rotina dos discípulos e de Jesus ali. Não era fácil, né? Porque lá em Marcos, a gente já passou por esse texto, capítulo 1, versículo 32 a 35, descreve um pouquinho disso. E a gente fica pensando que isso era comum na vida de Jesus, né? Tendo chegado à tarde, a partir de um determinado momento no seu ministério, isso acontecia o tempo todo. Tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se juntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou demônios porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, se fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Isso aqui está falando a respeito de Jesus. Eu não consigo entender que esse sábado tenha sido diferente das multidões atrás dele e de repente deles terem novamente, de Jesus ter despertado muito cedo para estar em oração e ele se separar naquele tempo que ele se separava para estar sozinho ali em oração.
Eu não acredito que tenha sido diferente, né? Vocês imaginam que eles devem ter acordado muito cedo, já tinham feito aquela rotina que de repente eles já tinham, né, de oração e tudo mais, era sábado, então eles estavam a caminho na sinagoga e talvez tivesse curado alguém, ou, né, nesse meio do caminho aí já tinha algumas pessoas parado na frente deles, solicitado, né, a cura de alguma coisa. Mas a verdade é que os fariseus, eles não conseguiam entender que Jesus e os discípulos, eles estavam envolvidos numa obra que não era deles. Que os discípulos que acompanhavam Jesus haviam deixado as redes para serem pescadores de homens. Eles não estavam numa obra que era deles, eles não estavam gastando o seu tempo para fazer as coisas que eram da vida deles, não, eles entregaram o seu tempo, né? Mateus deixou a coletoria, estava lá e ouviu o segue-me de Jesus e seguiu Jesus. E ele deixou tudo, é isso que registra a palavra, ele deixou tudo para seguir Jesus. Então, Jesus e os seus discípulos estavam envolvidos na obra do Pai. Não era qualquer, né, coisa que eles estavam fazendo. Quer falar? Não? Ah, tá. Então vai, Gi. Eu não vi só você se manifestar. Quando a gente vê esse texto de Mateus, primeiro com as pessoas à espreita ali, vigiando todo mundo, né? Assim, para ver o que de errado que eles iam fazer. É claro que precisaria haver dos judeus todo um planejamento para poder, no dia de sábado, não fazer nada. Mas a própria lei dizia que você poderia colher as espigas com as mãos e não usar o instrumento. Isso dá para a gente entender que a lei ela dava digamos assim, uma abertura para uma necessidade pessoal. Sim. Né? Não era para você se planejar para colher no sábado. Mas se você tivesse uma necessidade pessoal, tanto que o detalhe você pode colher com as mãos. Ou seja, aquilo que é para a sua necessidade imediata. Os discípulos aconteceu a mesma coisa, né? O texto diz que eles estavam com fome. Então, a colheita que eles estavam fazendo era para uma necessidade especial, daquele momento. Então, nem haveria necessidade de se chamar a atenção. Porque eles não estavam fazendo estoque, eles não tinham se planejado para aquele momento, colher, para levar para casa, não. Era pegar tanto que eles estavam debulhando, ou seja, tirando ali as sementes das espigas e estavam consumindo. O texto diz que eles estavam com fome. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que existe uma lei para ser cumprida, porém, se houver uma necessidade, aquele legalismo ele pode ser quebrado. Exatamente. Então a gente está hoje numa igreja e a gente tem uma série de regras, uma série de observações, a gente vai levando a nossa vida, a gente se planeja para que tudo aconteça, né, digamos assim, dentro daquilo que a gente está acostumado. Mas qual é o grande ensinamento de Jesus? Diante de uma necessidade especial, diante de alguém que está precisando de alguma coisa, quebra o legalismo. Para atender a necessidade daquela pessoa. Sim. Então, esse entendimento, né, de que, pela orientação do Espírito, que você seja sensível para saber o que você está quebrando, né? Você está acostumado a fazer determinada coisa, mas você quebrou aquilo por causa, para atender uma pessoa que precisa de Jesus, ou que precisa de atenção, ou que precisa ser ouvida, quebre o legalismo por causa da pessoa. Porque tudo que Jesus fazia era por causa da pessoa. Era para atender a necessidade daquela pessoa. E isso sim justifica a quebra do legalismo. Entendeu? Se tem alguém que você só pode atender no domingo de manhã, vá com ela, ouvi-la no domingo de manhã. Se tem alguma coisa que você precise fazer para poder quebrar aquilo, quebre.
A gente não está acostumado a fazer uma série de coisas, mas se é uma necessidade, escolha a pessoa ao invés da regra. Agora, a gente não pode planejar quebrar a regra. Ah, não, eu quero, né, eu estou com muita vontade de pintar o cabelo de azul. Isso é um desejo combustível, eu quero, mas não conheço ninguém tem cabelo azul. Então eu quero pintar meu cabelo de azul. Né? Aí eu encontro uma pessoa que quer vir na igreja e que coincidentemente ela tem o cabelo azul. Eu falei, eu vou pintar, que eu vou dizer para todo mundo que eu pintei meu cabelo porque essa pessoa que tem o cabelo azul está querendo vir no Buriri e está deslocada. Então eu vou pintar o cabelo para poder acompanhar. Sabe aquele planejamento de que você quer fazer uma coisa, você encontra uma maneira de burlar, aí você diz para todo mundo que é por causa da outra pessoa, mas lá no fundo é por sua causa? Esse é um erro que a gente precisa analisar e pensar e pedir a Deus para sondar o nosso coração. Se a gente planeja pecar ou se a gente planeja burlar as regras para uma satisfação pessoal e diz para todo mundo que é por causa de outra pessoa. Né? Mas, em via de regra, o que a gente aprende com esse texto é: a prioridade é a pessoa. E se houver necessidade, quebre o legalismo para atender a necessidade da pessoa. Sim. A gente tem... chega um determinado momento, né, que a gente se acostuma tanto com a nossa rotina religiosa, vamos dizer assim, que parece que se aquilo for quebrado, alguma coisa está acontecendo. Parece que a gente se sente, tipo, não sei, mal-humorado, deslocado, parece que... E isso por causa do legalismo, que a gente entra cegamente, né? A gente não escolheu nem entrar, mas a gente acaba que vai entrando por um caminho que, se a gente não resolver diante de Deus, entender, desejar essa misericórdia, né, e esse amor de que Deus nos revele, essas justificativas que a gente tem às vezes para as coisas e tudo, nos conduzir na verdade, a gente facilmente entra por esse caminho. Mas, facilmente. acho que uma coisa importante também é a gente entender que legalismo está relacionado a regras, não a conduta. Sim. Entende? Não a princípios e valores. Não é a questão de você abrir mão de um princípio e valor. Não é isso. Certo. É mais desse plano desse conjunto mesmo de atividades religiosas, eclesiásticas, né? Sim. E que, na verdade, o que acontece é que a gente, às vezes, valoriza demais uma atividade, e essa atividade, na verdade, ela encobre a nossa conduta falha, e a gente cria uma reputação mais baseada na aparência do que em um caráter reto diante de Deus, entende? Sim. Então acho que é bem por aí, aquela coisa de Sepulcro caiado. sepulcro caiado. Você também falou sobre isso na verdade foi até uma citação quando eu li aquele texto de Jeane falando que as pessoas pegam uma parte, mas esquecem de Sim. todas as outras, né? Então isso que é muito importante, esse exemplo que Gê deu, né? Poxa, eu sou uma pessoa ali, para algumas pessoas, estar na igreja é uma atividade que você não pode deixar de estar, realmente. Uhum. Então, se no domingo de manhã eu estou correndo para ir para a escola bíblica e uma vizinha me pede um socorro, Manda ela esperar. eu prefiro correr, eu me sinto mais mal Gente, não indo para a sério. igreja do que Ai, atendendo a pessoa, né? Então é mais ou menos isso aí, para a gente não entender que, né, É o comportamento, né? Mais do que Jesus esse quer. é o O que Jesus está ensinando eu quero misericórdia. A gente vai chegar lá no finalzinho. né? Porque tanto que Eu ele quero fala, misericórdia. né? Vocês estão falando de Camila jejum. está lembrando de alguma situação ali. Vocês estão falando de jejum, né? Como na reflexão passada, vocês estão falando de jejum.
mas o noivo está aqui. E o Sim. jejum é para nos aproximar de Deus, mas eu estou com eles. É por isso que ele vai utilizar exatamente a mesma coisa. Uhum. Aí, né? Eu sou maior do que o templo, Sim. né? Então é mais ou menos isso, né? É. Aí Jesus, o que ele faz? Dá 2 exemplos que eles conheciam muito bem e finaliza com esse texto, né, de Oséias. 2 exemplos que Jesus dá. Primeiro Jesus vai falar. Primeiro que Jesus ainda teve muita paciência para responder, porque eles podiam falar assim, ó, vai te catar. O que vocês estão querendo aqui? Vocês não sabem de nada. Mas Jesus responde porque a gente precisava saber dessas coisas. Porque isso, gente, de repente não é a realidade de uma turma de jovens que está muito ainda fora dessa realidade, mas a gente caminha para isso, se a gente não tomar cuidado. Jesus está falando desse legalismo, é pra gente hoje? É pra gente hoje, a gente precisa romper com essa questão, né? Isso tudo que a gente falou aí, que a Dani falou, da... Falhou, a câmera falhou. Romper com essa questão do legalismo em si, da gente estar preso às atividades e não ter condição de enxergar. Só de eu não ter condição de enxergar a necessidade do outro, já estamos falhando. Se eu entro nessa rotina de cabeça e não consigo ter misericórdia para olhar a necessidade do outro, de saber que, peraí, tem alguém precisando, então tem alguma coisa aqui que é mais importante. Só Deus mesmo para trazer isso. Ou o legalismo também, Mário, eu acho que para quem é mais jovem, que está aí na labuta do dia a dia na sociedade e no trabalho, ou um legalismo, porque tem os 2 lados do legalismo, né? Tem aquelas pessoas mais velhas que amam a tradição da igreja e que é muito difícil quebrar esse paradigma ali. E tem a galera mais jovem que frequenta a igreja e que o legalismo, na verdade, é achar que frequentar a igreja significa ser cristão. Entende? Entendo. Como em uma reunião de trabalho, quando durante a pandemia, mais em 2020, quando a menina, gerente de uma loja, falou que tinha dado entrada para receber o auxílio do governo, né, os R$600, sendo gerente de uma loja. E aí, logo depois, na reunião, eu citei uma passagem de Provérbios, que caía muito ali na reunião, né? E ela falou, Bíblia? A Bíblia é comigo mesmo. Nossa, Bíblia, eu amo Bíblia. Aí eu vi que a menina que frequenta a igreja, então ela diz que ama a Bíblia e que Bíblia é para ela mesma, mas ela está sendo corrupta, né? Sim. Tentando receber um valor que não é dela. Então, para mim, isso é a coisa que é mais complicada. E você querer servir a Deus da sua maneira. Exatamente. Né? Isso é o mais complicado. Você quer servir a Deus da sua maneira. De repente, a realidade dos jovens é mais essa. Você quer ser autêntico ali, verdadeiro, transparente, mas você quer servir a Deus da sua maneira. E, na verdade, cara, não é assim. A Bíblia está aqui. Existe... agora parece que é o oposto, né? Existe um padrão, uma regra, vamos dizer assim, que a gente precisa se submeter para servir a Deus. Ninguém serve a Deus de qualquer maneira, serve da maneira que acha, né? Que acha que não, isso aqui, né? Lembro de uma palavra de Dani, se é sincero, Jeane, apontei para Jeane. Sinceramente errado. Tá, a gente precisa clamar muito pela misericórdia de Deus. Equilíbrio de tudo, né? Porque, por exemplo, quando eu estudei um pouquinho sobre essa questão do sábado, tem um amigo que é judia, não de nascimento, mas casou com judeus, e tudo mais. E aí eu fui analisar algumas coisas que ela vai postando de preparação do Shabbat e tudo mais. E uma coisa que eu peguei pra mim, eu falei, gente, esse povo que faz o Shabbat direitinho tem que se planejar muito. Eu com filhos, eu já tinha 2, ela ainda estava grávida do primeiro. Falei, cara, se eu não tivesse que fazer comida, não tivesse que lavar roupa, se eu não tivesse que fazer um monte de coisas, tipo, num dia, eu teria que me planejar muito. Mas assim, eu já sou falha nesse aspecto.
Se eu fizesse esse teste um dia, eu teria que ver o quanto eu teria que ser muito mais planejado, organizado. Então, assim, a regra, ela tem um ensinamento contextual, tem toda uma questão de sentido. E também, se a gente parar para ver literalmente, tem valores ali, tem dicas do nosso dia a dia. Coisas que a gente, de repente, pode olhar e ver que a gente precisa desenvolver, precisa melhorar. Mas aí o extremo bom, se eu estou com fome, eu não posso nem abrir uma espiga, cara, eu não posso caminhar até a sinagoga, porque isso produz energia dentro do meu corpo, e se eu estou, é só um trabalho. Então, assim, é a ponderação, o bom senso, como a Ivê falou, esse detalhe. Pensar na pessoa, pensar na necessidade da pessoa, ter essa sensibilidade. Jesus, muitas das vezes, quase todas, ele estava indo a um local, não estava indo para curar a X pessoa, a pessoa interrompia o caminho dele, vamos dizer, atrapalhava o cronograma dele, ele parava tudo, ele dava atenção, ele olhava, ele curava e ele ainda curava as emoções, os pecados, por aí vai. Fora do caminho que ele tinha planejado. Então, assim, o planejamento, a regra é importante pra gente. Mas a pessoa humana tem que estar acima disso. O olhar de misericórdia tem que estar acima disso. Quer falar? Então, Jesus dá 2 exemplos. O primeiro deles fala exatamente sobre essa necessidade, né? Que é o exemplo de Davi. Davi, fugindo de Saul, chegou ali no templo com muita fome, vamos dizer assim, não sei. O texto fala disso, né? Com fome e não tinha. O que você tem aí, né? Perguntou pro sacerdote: o que você tem aí? Olha, eu só tenho os pães da proposição. E ele falou assim: olha, vocês não devem comer, não. O sacerdote, você vê que o sacerdote teve essa sensibilidade. Os seus companheiros, eles estão puros, eles não podiam, mesmo sentando puro ou impuro, eles não podiam. Mas o sacerdote perguntou se os companheiros eles estão puros. Estão, desde que saíram comigo, eles não tiveram nenhuma relação com mulher, eles estão. A gente já é normal a gente fazer isso em qualquer guerra, né? Qualquer missão que a gente saia, principalmente nessa, que é especial. E aí o sacerdote deu ali os pães para Davi, porque Jesus fala que, né, havia uma necessidade. Eles estavam com fome e a necessidade precisava ser atendida naquele momento. Não existia outra forma de atender aquela necessidade. Então eles comeram de um pão que não era permitido comer. Eles não foram considerados culpados por causa disso, porque havia uma necessidade que precisava ser suprida, e essa necessidade foi suprida descumprindo uma lei. E estava tudo bem. Aparência de santidade. Oi? Aparência de santidade. Estamos mais preocupados com a nossa aparência do que a essência. Verdade. Porque se quebra, né? A gente não vai estar correto diante das pessoas, né? Se quebra, se as pessoas estão olhando ali e vendo que você está quebrando, é o que a Camila está falando. Se as pessoas estão olhando você quebrando aquela regra, você não quer perder a aparência de santidade, né? Então você prefere, às vezes, defender a sua reputação do que ter misericórdia das pessoas e atender uma necessidade que precisa ser suprida ali, né? Então, Jesus fala: vocês não leram que Davi quebrou essa regra lá por causa da necessidade que eles tinham? Ou seja, a necessidade do homem está acima disso. E aí Jesus usa o segundo exemplo, né? O templo, o serviço do templo no sábado era um serviço pesado. Os sacerdotes precisavam manter todo aquele ritual, aquele trabalho que eles faziam ali, precisava ser feito no sábado. E Jesus pega e fala assim: vocês não sabem que no sábado os sacerdotes profanam esse dia porque precisam manter ali tudo em ordem? E aí eu imagino que eles fiquem tipo assim, tipo, né? E aí
o serviço do templo, é por isso que Jesus vai falar, né? Eis aqui quem é maior do que o templo. Porque se o serviço no templo justifica quebrar aquela regra, se o templo justifica os sacerdotes que estão ali trabalhando e eles se tornam sem culpa diante do templo, por causa do serviço do templo, que dirá eu, eis aqui quem é maior que o templo. Quem está envolvido na minha obra já está justificado, vocês não precisam ficar preocupados com isso não, eis aqui quem é maior do templo. Se os sacerdotes são justificados pelo serviço que precisam prestar ao templo, que dirá os meus discípulos que estão ao meu serviço? Vocês não precisam se preocupar com isso não, eis aqui quem é maior que o templo. E aí eles devem ter ficado pipocando. E Jesus termina falando assim, vai aprender o que quer dizer misericórdia quero, não sacrifício. Porque isso estava lá em Oséias. Deus em todo tempo, com tanta regra e com tanta lei, ao mesmo tempo exigia um comprometimento deles de coração, uma coisa que vinha de dentro. A gente vai ver o Antigo Testamento todo trazendo Deus manifestando o desejo que ele tinha de que isso fosse muito mais do que regras, que fosse conduta, né? Que fosse uma verdade. E aí Jesus dá essas duas respostas para ele, né? E ele diz, eis aqui quem é maior do que o templo. Os discípulos estavam envolvidos nessa obra, né? Na obra ali com Jesus. Não era uma obra deles, não eram as coisas da vida deles. Eles largaram as coisas da vida deles para estar com Jesus no discipulado, ele sendo discípulo de Jesus, aprendendo, absorvendo tudo, para depois também, né, a outras pessoas, passar aquilo a outras pessoas. Então eles estavam, aquela obra que era importante, naquele momento, aquilo justificava qualquer coisa, né? Aquilo ali justificava qualquer coisa. E deixa eu voltar aqui para ver se eu... E ele diz também... Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado, né? E ele finaliza nisso. E a gente lembra que a lei aponta para Jesus, né? Todo tempo a lei está mostrando Jesus. E o texto lá de Mateus 11, capítulo 27, 30... Jesus fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus é a essência, né, desse descanso. Nele se cumpre toda essa lei, tudo isso apontava para Cristo, e nele, né, toda a redenção, todo o conserto é colocado ali, todo o descanso. Então, ele é o verdadeiro descanso, né? E Jesus está falando que ele é Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado, é ele que dá a condição da gente ter um verdadeiro descanso. Ninguém tem um verdadeiro descanso sem crer em Cristo, na sua obra. Porque se a gente não crê em Cristo e na sua obra, a gente se envolve primeiramente nas nossas coisas, na nossa vida. E aí faz tudo errado, toma decisões erradas, e aí se dá bem mal. Ou a gente se envolve nesse legalismo, envolvido nas coisas que aparentemente são de Deus, mas que na verdade lá no fundo não tem nada de Deus. Então a lei sem Cristo, ela é vazia, ela é cheia de regras, cheia de coisas que pesam sobre o homem, mas não justificam. Sem Cristo, a gente não tem como viver esse descanso, né?
E em Cristo a gente tem essa condição de viver o verdadeiro sábado, vamos dizer assim, né? E os discípulos estavam desfrutando, como Dani falou na semana passada do jejum, desfrutando com Cristo ali, da obra dele. Se o templo justifica, muito mais eu aqui, a minha obra. Ele é o Senhor do sábado, né? Ele é essa essência, esse verdadeiro Deus. E aí, a gente já vai até finalizar bem cedo, né? Quando ele coloca aqui, Mário, Fala. desejo misericórdia, não sacrifício, é muito interessante a gente ver essa sequência, e é muito legal quando a gente estuda na cronológica, porque a gente vai vendo os acontecimentos, e em cada acontecimento tem essa plateia crítica, né? Em todos os acontecimentos tem essa plateia crítica, né? Desde lá, quando abriu o telhado para descer, os caras pensando, quem é esse que acha que pode perdoar pecados, né? Quem é esse que pode perdoar pecados? Aí depois ele vai, e aí tem a questão do jejum, ele está caminhando lá, e vem os discípulos de João junto com os fariseus, e, poxa, a gente jejua, por que vocês não jejuam, né? E aí, mais uma vez... De repente estava procurando, como o Jane falou, uma justificativa para não jejuar. Então, aquilo estava tão pesado para eles que eles estavam procurando um jeito para não jejuar. Depois, pô, vocês estão comendo espiga também, é uma patrulha ali, né? Patrulhando mesmo, passo a passo ali. Pô, quem disse que você pode perdoar pecado? Por que você não jejua? Por que vocês pegam as espigas? Essa patrulha ali. E aí é muito interessante que em todas as respostas, Jesus ele vai apresentando uma resposta bem coerente ali, né? Na primeira lá do telhado, o Filho do Homem, para que vocês creiam que eu tenho poder para perdoar pecados, toma isso aí, vai embora, levanta, pega seu leito, fala o Filho do Homem. E aí logo depois, em seguida, tem a questão ali do jejum, né? O noivo, eu sou noivo, eu estou aqui, eu sou noivo. E aí agora eu sou maior do que o templo, né? E aí essa questão do princípio, né? Que está muito relacionado também à situação de semana passada do jejum. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Jesus está trazendo a ótica do valor, do princípio, né? O princípio que rege a nossa vida, né? E não a ótica da religiosidade. Porque você pode fazer jejum de 40 dias e não se aproximar de Deus. Então, o mais importante é estar próximo a Deus do que o jejum. Como a menina que eu citei, né? Eu faço jejum de chocolate. Você pode não comer chocolate nunca mais na vida e não mudar a sua conduta e não ter um relacionamento genuíno com Deus. Né? Aqui na questão do jejum e agora na questão de seguir a risca, né? Arrisca ali, né? Comer a espiga, não comer é sábado, não é sábado, apertar o elevador, não apertar o elevador. Eu posso a vida inteira morar no 7º andar e não subir de elevador e não mudar minha conduta, né? Sim. Então, quer dizer, e aí é que vem o princípio acima do sacrifício. Eu desejo misericórdia e não sacrifício. Sacrifício sem misericórdia é como o símbolo que tinha, né? Se não tiver amor, você pode vender tudo que você tem e distribuir para os pobres. Você pode fazer caridade, você pode fazer tudo, mas não tem valor, porque não tem amor, não tem misericórdia. Sim. Porque não é uma ação do coração. E aí, se em algum momento o eu estiver no centro, Deus não aceita, aquilo não produz nada, né? Então, só para a gente resumir e definir. Fala. Na EBD passada, com a Dani, ele mandou até uma frase, eu não lembro direito qual era a frase. Você lembra? Claro. Moderno, não curva secular. Eu preciso pensar um pouquinho para comentar sobre essa frase. Pede aí, Flávio, por favor. É um Haikai, um texto de um Haikai, remédio moderno, não cura curva secular. Aqui, ó. Só vou ler aqui um texto para finalizar. Tá?
Então, gente, a lei sem Cristo é uma escravidão e produz orgulho. A lei sem Cristo é insensível às necessidades do próximo. Não passa de mero serviço, né, e de orgulho. Então, a lei, ela nos aponta para Cristo. A gente precisa ter essa sensibilidade para entender que não é não fazer aquilo que precisa ser feito, mas é fazer o que precisa ser feito, tendo a submissão e o entendimento que Cristo precisa ser o centro, não eu, e que a necessidade do próximo, ela sempre está à frente de qualquer regra, qualquer coisa. Então, esse olhar que Cristo naquele momento estava trazendo a verdadeira interpretação da lei, né? Aquilo que eles criaram tantas coisas em cima ali e não conseguiram se desvencilhar, Jesus estava trazendo a verdadeira interpretação e o entendimento. E aí eu quero finalizar com o texto de João, capítulo 5, 36 a 40, que é Jesus também falando aos fariseus. Jesus falando com eles, né? Ele diz assim, João capítulo 5, versículo 36 a 40. Eu tenho um testemunho maior que o de João Batista, né? De repente era o de João Batista que estava questionando ele. A própria obra que o Pai me deu para concluir o que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, Ele mesmo testemunhou ao meu respeito. O Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou ao meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois vocês não creem naquele que me enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para receberem vida. Então isso está muito ligado a esse legalismo de fazer as coisas, vir à igreja, fazer as coisas da igreja como um amuleto, como se isso fosse uma vida cristã. Mas eu não tenho uma conduta de submissão à palavra. Então, isso resolve para fugir do inferno. Engano, puro engano. A nossa caminhada com Cristo é Ele que tem a vida eterna. Vocês vão perder o tempo de vocês aí debatendo coisas que não vão fazer diferença, porque vocês querem muito mais viver o reino de vocês do que viver Cristo. Então a gente precisa clamar a Deus, pedir misericórdia a Deus, para a gente se envolver com toda a obra dele, sem deixar que o nosso coração seja insensível à necessidade das pessoas, a uma vida legalista de vir à igreja e não ter um compromisso com a palavra verdadeira, de ter um coração sedento pelas coisas de Deus. Como a gente disse também, eu falei na última aula, não é fácil a gente viver, tomar a cruz e seguir a Cristo, né? Não é fácil. Porque se a gente se veste de uma maneira, a gente precisa se vestir de outra maneira. Se a gente fala tem um hábito de falar de determinado jeito, a gente precisa mudar o nosso jeito. Então isso tudo vem com a submissão a Cristo. E não é submissão às pessoas, não é submissão às regras, simplesmente. Mas é uma submissão a... Quando Cristo está no centro, essas coisas se tornam fáceis. Porque o orgulho, quando o orgulho vem, ele precisa estar abatido. Então a gente não se levanta para dizer, mas fulano fez, mas ciclano faz assim. Não, a minha submissão é a palavra. Então Cristo, ele precisa ser o centro, né? E isso a gente precisa pedir a Deus misericórdia para a gente praticar isso no nosso dia a dia. Precisa clamar a Deus por misericórdia. Vamos finalizar? Vou orar. Só um texto, Fala, Bruna. Em primeiro, eu estava buscando esse texto, lembrando disso. Pedro também fala um pouquinho da nossa fé ser provada, né, como ouro. E aí em Coríntios, 1 Coríntios 3:13, o dia de Cristo
vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Quando a gente chega com aquilo tudo, isso aqui tudo eu fiz. Aí passa o fogo, ou então, né? Então é aquela coisa do... Só Jesus, tem misericórdia. Muito mais do que querer apresentar, estar conectado a Deus mesmo, né? Em humildade, em devoção. É isso. Vamos orar? Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós clamamos para que o Senhor nos tire dessa cegueira, Senhor, cegueira espiritual em que a gente se encontra. O Senhor, em nome de Jesus, nos dê condição de servir ao Senhor e deixar o relacionamento contigo nos transformar, sem olhar para o que está de fora. E que o resultado disso seja realmente servir a igreja em amor, sem legalismo, servindo as pessoas, observando a misericórdia mais do que qualquer outra coisa. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque a gente sabe que a gente falha. Tem misericórdia de nós porque a gente depende do Senhor, da Tua vida, para nos fazer apresentar diante do Senhor algo que seja consistente. Fica o nosso desejo de Te agradar e desejar aprender do Senhor mais e mais, para que isso seja verdade no meio da Tua igreja. Nós clamamos por isso nessa manhã, mais uma vez, em nome de Jesus. Finalizamos, galera. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Acho que é dia, né? Sim.